Graça e a paz vos sejam multiplicadas. Não sei que horas você está assistindo o vídeo, mas eu quero compartilhar com você uma das curas extraordinárias de Yeshua, que em hebraico significa Jesus. Está em Marcos capítulo 8, que diz assim: cura de um surdo e gago de Decápolis. Vamos ler? Marcos 8, versículo 31. Pegue a sua Bíblia e vamos ler junto? Vamos lá. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusessem a mão sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Versículo 36. E ordenou-lhes que a ninguém dissessem mais, quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Olha só, Jesus ele foi para um lugar muito perigoso. Jesus chamou os discípulos para irem na faixa de Gaza de Israel. Tiro e Sidom eram lugares que o judeu não poderia atravessar. Ali, nesse lugar, aconteciam pelejas, conflitos, mortes entre dois povos, os judeus e os árabes. Mas por que será que Jesus teve essa ideia de passar por ali? Se eu fosse discípulo de Jesus, eu ficaria preocupado. Eu deveria falar assim para ele: mestre, mas aquele lugar é muito perigoso, nós não vamos atravessar a faixa de Gaza de Israel. Ali tem mortes, ali tem conflitos, um lugar perigoso. Mas se ele era um mestre, ele está no controle, se ele tem o poder, né, que na sua vida, se Deus é com ele, se eu falasse isso, eu ia demonstrar, eu ia ser repreendido. Com certeza ele ia dizer: você é um homem de pouca fé. Mas eu creio que os discípulos ficaram preocupados. E foram os discípulos seguindo Jesus e entraram nos termos de Tiro e Sidom. Meu pai, que lugar perigoso. Perigosíssimo. E foi até o mar da Galileia, já deu uma refrescada, né? Mas só que eles não ficaram no mar da Galileia para tomar banho de sol, não. Não ficaram ali não para dar um mergulho, nadar também não. Continuaram pelos confins de Decápolis. Chegando numa certa cidade, aquela multidão trouxe diante de Jesus um surdo, e conforme diz a palavra, um surdo que falava dificilmente. Ou seja, tinha dois problemas: problema de audição, né? E o problema da fala. Ele não era mudo, ele falava dificilmente, né? E rogaram-lhe que pusessem a mão sobre ele. Interessante aí que o pessoal queria ensinar a Jesus, né, como se trabalha. Quis ensinar a Jesus como tinha que fazer para aquela pessoa ser curada. Ei, coloca a mão sobre ele aí, roga a Deus por ele aí, põe a sua mão sobre ele. É estranho isso aí, né? E segue o texto dizendo que Jesus não fez o que eles queriam, não. Às vezes você quer que Deus faça da forma que você quer, da maneira que você quer. Mas Deus tem um trabalhar dele totalmente diferente daquilo que você quer. Bem diferente. Não é da forma que eu quero.
Não é da forma em que você quer. Não é da forma em que o homem quer. Porque a mente de Deus é diferente da nossa. O pensamento de Deus não são os nossos pensamentos. Então veja bem o que Jesus fez. Jesus, tirando esse homem à parte, no versículo 33, ele tira o homem do meio da multidão, né? Por quê? Porque para Deus dar a tua bênção, ele tem que tirar você. De repente, daqueles que estão atrasando a sua vida, daqueles que estão torcendo contra você, daqueles que estão olhando você com os olhos de crítica, te acusando. São pessoas até querendo te atrapalhar de você receber a bênção, de você receber a vitória, que era o caso desse homem aqui. Jesus tirou ele à parte, porque ele queria tete a tete, face a face, ter um particular. Às vezes, a nossa vitória está em nós termos um particular com Deus. Por isso que Cristo nos ensinou sobre a oração. Quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e, em particular com Deus, em oculto, só você e Deus, mais ninguém. Apresenta a Ele a sua oração, a sua dificuldade, peça a Ele que Ele vai dar a sua vitória. Vai dar o que você quer. Então Jesus tira aquele homem daquela multidão, né? Coloca ele à parte, fica só ele e Jesus. E Jesus agora começa a fazer todo um preparatório para aquele homem obter a sua cura. Diz o texto que Jesus coloca os dedos nos ouvidos. Segue o texto dizendo que ele pega um pouco da sua saliva e coloca na língua daquele homem. E depois de ele ter feito isso, aí que ele levanta os olhos aos céus, está lá no versículo 34, suspira e disse em voz alta, Efatá, que significa abre-te, abre-te. Glória a Deus. Vê que o preparatório é estranho? Colocar a saliva, Cristo colocou a sua própria saliva na língua daquele que falava com dificuldade. Significa dizer que Jesus colocou as suas próprias palavras na língua daquele homem, na boca daquele homem. Porque quando a cura veio, foi completa, foi perfeita. E logo, depois que Jesus disse Efatá e abre-te, após todo esse preparatório, logo se abriram seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Olha, você pode questionar os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus para você podem ser estranhos aos seus olhos. Mas o que importa é o resultado. E não a forma que ele está fazendo. Porque diz o texto sagrado, diz esse livro sagrado, que Deus tem os seus caminhos na tormenta. Às vezes nós queremos que o caminho de Deus seja um caminho de acordo com o que a gente quer. Com aquele visual muito bonito, um visual maravilhoso, e não é assim. Pelo contrário, a Bíblia fala que há caminhos para os homens que parecem bonitos, mas o fim desses caminhos é a morte. Você lembra de Abraão e Ló? Chegou uma hora em que eles tinham que se dividir. Então Abraão chamou Ló e disse, meu sobrinho, vem aqui, a gente não pode ficar junto, porque os meus pastores estão brigando com os seus pastores. Olha, tem dois caminhos aqui. Tem um caminho de Sodoma e Gomorra, que aquela cidade lá na frente é Sodoma e Gomorra, e tem esse caminho aqui. Você escolhe. E Ló, escolheu aquele caminho que era bonito aos seus olhos.
Era um pasto verdejante lindo, mas lá no fim haviam 2 cidades pecaminosas que foram reprovadas por Deus. E o caminho que Abraão escolheu era um caminho até feio, mas ali era o caminho em que ele tinha segurança em Deus. Qual caminho você quer ir? Segue mesmo o plano de Deus, é o mesmo. As coisas de Deus não mudam. Os caminhos que muitas vezes nós escolhemos são caminhos que escolhemos errado porque a gente vai pela aparência. E a gente precisa pedir direção a Deus para tomar certas decisões, certas atitudes. Então, Jesus fez um preparatório aqui muito estranho. Mas qual foi o resultado? Ele falava perfeitamente. O gago falou perfeitamente. E Jesus, depois que ele começou a falar, Jesus disse, não ordenou lá, para que não se espalhe essa notícia, que a ninguém o dissesse. Mas quanto mais Jesus proibia, não adiantou. O povo começou a divulgar sobre o feito de Jesus, sobre esse milagre, que foi grande naquele lugar. Jesus não mediu esforços para abençoar essa pessoa. Ele atravessou lugares perigosos, andou muito com seus discípulos para abençoar. Ele não vai medir esforço para abençoar você, quem quer que seja da sua família. O amor de Deus é grande. O amor de Deus é profundo, mais profundo que o mar, mais alto que os céus. O amor de Deus se manifestou na pessoa de Cristo e Ele ainda busca pessoas, aquele que está distante. Ele não mede esforços para te abençoar. Fica com Deus, fica na paz. A minha mãe passou ali, né? E fica com esse milagre de Jesus, tá? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Deus abençoe. Tchau.